Ó, pessoal, nós vamos fazer essa blusa. Essa blusa, ela é feita a partir daqui do meio, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês, ó, como ela é toda inteira. As mangas, é tudo sem tirar da máquina. Eu vi uma senhora fazendo uma vez na agulha. E ela queria fazer de listras, assim, na vertical. Então, ela queria que fosse inteira, como se fosse circular, né? E aí, vendo isso, depois a gente percebe que dá para colocar as mangas também sem tirar da máquina, tá? E eu já tive notícias de que tem canais, acho que na Rússia, nos Estados Unidos, que fazem esse tipo de trabalho assim. Eu não sei se é igual a esse que eu fiz, mas ó, ela é inteira. E aí a gente vai ter só costura aqui. Eu só fiz uma costura aqui e uma costura embaixo das mangas, porque as mangas acabam saindo inteira. Fica esse buraquinho aqui, mas pode também ser fechado. Eu que acabei deixando assim mesmo. E aí depois a gente faz o acabamento da gola. Pode ser feito acabamento na manga e acabamento aqui na parte da cintura. Mas eu preferi deixar assim, tá? Eu vou passar as medidas. Olha, da cintura até o decote, ela tá com 30 centímetros. E aqui ela fica no total 45,5, tá? A largura dela, ela ficou com 40 centímetros. No caso, são 80, né? Porque é a circunferência inteira. A altura da manga é aqui no 18. Mas a gente pode fazer isso maior, que no final da minha manga ficou muito justa no braço, ó. Aqui ela tem 13 centímetros, mas ela acabou ficando justa. A gente pode colocar mais carreiras aqui no meio, tá? Vocês vão entender depois que verem o vídeo inteiro. Bom, para nossa blusa feita deitada, eu coloquei 90 pontos com fio de cor na máquina. Eu vou zerar o contador. Não sei porque ele estava assim. E vou passar 2 carreiras, tá? Eu vou deixar um tanto de fio para eu fazer a costura se eu for fechar ela na frente. Eu tô fazendo aqui do meio para pro lado. Aí eu passo duas carreiras. Que barulho é esse, né? Colocar peso. Bom, eu passei 2 carreiras. Eu vou aumentar desse lado para fazer o decote, tá? Porque aqui seria só a parte do meio, né? Na frente da blusa. Vou ver? Deixa eu tentar escrever aqui, ó. Seria essa frente assim, ó, da blusa. Então, para eu fazer, para eu crescer pro decote, que ela é feita aqui, né? Assim, de deitada. Seria isso aqui, tá? Ela é feita daqui. Eu começo, os 90 pontos é aqui, bem no meio da blusa. Aí, para eu fazer esse decote aqui assim, eu vou aumentar do lado esquerdo. Então, para isso, eu tenho 90 pontos, eu quero chegar a 156 pontos, tá? E então, eu vou aumentar a cada 2 carreiras, eu vou colocar 2 pontos, aí depois passo o carro 2 vezes, 3 pontos. Isso aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vezes. 12 vezes eu vou ficar intercalando. Uma hora eu coloco 2 pontos, outra hora eu coloco 3 pontos. E aí no final eu coloco de 2 em 2 até completar os 56, os
os 156 pontos, tá? São 3 vezes de apenas 2 pontinhos que eu vou aumentar. Então, aqui, nesse momento, eu posso descer 2 pontos. Quando eu chegar com o carro do lado de cá, eu vou passar o fio nesses 2 pontinhos. Não. Que na verdade é agora que eu tô colocando o ponto, né? E a gente vai ter que manter sempre esses... Porque ele está fora, ele tem que ficar pra frente a agulha para ela conseguir trabalhar. Porque ele tá fora do peso, tá? Ele tá fora do peso, legal, tá gordinho. Então a gente passa o carro 2 vezes de novo. Na próxima eu tenho que colocar 3 pontos. 1, 2 e os 3 pontos aqui. E a gente vê se teceu, tá, gente? Porque tem que ir cuidando sempre, porque como eles ficam sem o peso, apesar de que a gente pode colocar um peso ali avulso, né? Pode pegar e colocar um desse aqui. Mas como é decote, eu prefiro ficar puxando para não deixar ele marcado. Passa de novo. E aqui também é legal a gente puxar, porque se ela voltar, ela não vai conseguir trabalhar. E a gente vai fazendo isso, tá? Nesse agora, eu vou colocar 2 pontos, sempre intercalando, 2 e 3 pontos. Até a gente chegar nos 156 pontos. Bom, eu vou fazer isso e volto quando eu chegar lá. Olha, eu cheguei na carreira 56 e agora a gente vai passar 2 carreiras, tá? Eu vou passar o carro 2 vezes. E vamos começar a diminuir. Aí a gente vai fazer o seguinte, vamos tirar a cada 2 carreiras 2 pontos do lado que já é o decote, né? Então aqui a gente vai fazer como se fosse a cava, como se fosse não, é a cava, só que a gente vai fazer o outro lado, e a cada 2 carreiras a gente vai tirando 2 pontos. Só que a gente vai fazer o seguinte, como a gente tá fazendo a blusa de lado, a gente vai puxar esses 2 últimos pontos para fora de trabalho. Vamos deixar esses 2 pontos sem trabalhar. E aqui no carro, ó, a gente vai colocar no H para ele trabalhar só que tá em trabalho. E a gente vai passar 2 vezes o carro, tá? Aqui, se a gente quiser deixar com buraquinho, deixa sem passar o fio por baixo. Se quiser sem os buraquinhos, passa o fio por baixo. Eu vou deixar assim mesmo, tá? Vai ser muitas vezes que eu vou ter que trabalhar assim. Porque vão ter as 2 mangas, então as 2 mangas a gente vai ter que trabalhar assim. Aí a gente passa o carro 2 vezes. E quando o carro tá do lado de lá, a gente já vem aqui e tira mais 2 agulhas. A gente vai fazer isso até eu tirar 52 pontos daqui, tá? E vai ser a cada 2 carreiras, eu tirei aqui, já passo o carro 2 vezes, aí tira novamente, tá? Então, quando a gente tiver, eu tava com 56 carreiras, eu vou colocar mais 56, então quando eu tiver lá com umas 112 carreiras, aí eu volto para mostrar como é que ficou, ok? Olha, gente, eu
eu já tirei todas as 52 agulhas que eu tinha que tirar, tá? Eu estou na carreira 112, porque aqui no meio eu já tinha 56 carreiras, eu acho que eu passei mais duas, e daí eu fui tirando as 52 agulhas, passava duas vezes o carro, e aí acabou na 112. O que eu vou fazer agora? Eu quero tirar tudo isso daqui com fio de couro e deixar só essa parte aqui. Porque essa parte aqui vai ser a minha manga. E eu vou tirar todo esse lado aqui, que é o lado, é a parte de baixo da blusa. Eu vou tirar, deixar ela com fio, sem trabalhar, porque aí eu preciso aqui de 10 agulhas mais para eu aumentar a manguinha. Porque vai ser... Olha, essa parte que a gente já fez, esse 118 carreiras não é real, tá? Porque eu tive que aumentar um pouco mais de carreiras. Bom, aqui, essa parte aqui, ó, é como se fosse isso aqui, tá? Essa parte aqui. Então, eu já fiz até aqui. E agora, eu tenho que fazer a manga. Então, a manga aqui, ó. Que eu também vou fazer ela deitada. Mas, eu vou tentar fazer de jeito que não precisa tirar da máquina. Então, aqui, essas 52 agulhas são essa parte da manga. Eu vou colocar mais 10 pontos pra cá. Tenho que tirar essas outras daqui, todas essas agulhas. Então, por isso, eu vou colocar com fio de cor. E vamos ver como é que vai ficar. Tá certo? Então, aqui é só passar o carro pra cá. Por que eu vou passar pra cá? Porque eu quero que esse fio venha pro lado de cá. Então, eu quero o fio do lado de cá. Eu tiro o fio aqui e já pego o fio de cor. Esse daqui eu deixo ele solto pra cá. Pego um fio de cor pra gente tirar esses que estão lá em trabalho. Isso daqui ficaria como se fosse a metade da frente. Então, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui mais pra trás. Ó, isso daqui é a metade da frente. Pode ser que fique pequena, né? Mas a gente vai tentar ver o que a gente consegue ajustar. Porque, na verdade, é um projeto que eu nunca fiz. Eu estou fazendo pela primeira vez. Se necessário for, a gente vai desmanchando e voltando. Mas fica um trabalho bem bonito, ó. Ele fica de lado, né? E vai ficar todo cheio de listrinhas na vertical. Muito legal. Eu posso tirar todas essas agulhas aqui, ó. Subir tudo. Puxo o carro pro lado de cá. Aqui eu venho uma, duas, três, quatro, isso só porque eu não quero cortar o fio agora, mas depois eu vou ter que cortar, tá? Porque aqui, para eu dar continuidade no lado, eu vou ter que colocar fio, aí eu vou ter que cortar. Mas, por enquanto, dá pra gente seguir assim. Eu faço de tudo pra não cortar esse fio. Aqui eu tenho 2, 4, 6, 8, 9 e 10.
tenho 10 agulhinhas aqui. Essas 10 agulhinhas, ela tem que ficar aqui, porque eu vou continuar trabalhando com esse outro lado desse jeito assim. Porque aqui eu vou fazer 2 carreiras e aí eu vou soltando de 2 em 2, tá? Não vou colocar tudo em trabalho. Eu vou aos poucos. Não sei se tá dando para mim entender, mas eu espero que a gente consiga compreender. Ó, aqui eu vou passar 2 carreiras. Eu já soltei o contador novamente, tá? Aqui eu vou deixar na 112, porque aqui foram 113, mas eu vou deixar como 112 pra gente tá sempre com o número par do lado de cá. Mas não faz muita diferença, não. Bom, aqui a gente começa a colocar só que não posso deixar as agulhas altas, né? Mas eu tenho que passar, porque senão o carro não... Porque aqui não tem muito pouco tecido para segurar. Aí a gente passa 2 até chegar aqui no final. Chegou aqui no final, a gente vai trabalhar o meio da manga, porque a manga ela tem uma parte que a gente vai ter que aumentar aqui no meio, porque só isso vai ser pouco. E depois a gente diminui de novo, do mesmo tanto. Certo? É mais ou menos isso que a gente vai seguindo, fazendo aqui. Bom, eu passei uma, desço 2 e puxo as outras agulhas pra gente conseguir fazer trabalhar. Vou fazer isso até chegar aqui no final. Tá certo? Daí eu volto. Olha, gente, a manguinha. Ai, desculpa. Eu tô chegando na última. Aqui o sol tá ótimo. Ó, eu tô chegando nas últimas dois pontinhos que faltam para colocar pra manga, tá? Isso daqui seria a manga. Olha que bonitinho que fica com os buraquinhos aqui. Aqui seria a manga. Eu não tô me incomodando com acabamento de manga, acabamento aqui embaixo também. E eu tô aqui na carreira 164, então aqui serão mais 2 carreiras. E aí eu preciso, aqui eu já tenho daqui pra cá, eu tenho uns 12 centímetros, tá? O braço, mais ou menos, eu tava medindo uns 25, 26 centímetros, tá? Então, vai chegar na 166, eu vou colocar mais algumas carreiras para ter esse comprimento, essa largura de braço, né? E aí eu volto a diminuir para fazer o outro lado, tá? Mas aí aqui eu vou passar as 2 carreiras que faltam, vou colocar mais umas 15 carreiras e vou medir. E aí eu começo a perder, nesse ponto eu volto para mostrar como é que fica. Eu cheguei na carreira 190, ó, em cima do ombro, vai ficar com 6 centímetros, alguma coisa assim, tá? 6 centímetros. Eu fui, na verdade, eu tava na carreira 166, né? Quando chegou aqui no final de perder os pontos pra manga. E aí eu fiz mais 24 carreiras. Então agora eu vou começar a tirar esses pontos pra gente terminar a manga e voltar para as costas, né? Voltar para a blusa. Aí a gente retorna a blusa e vai fazendo as costas. Quando chegar aqui, ó, nos 52 pontos, vai sobrar os 10, tá? E aí novamente a gente coloca a máquina no H, né? Que eu tinha tirado por causa desse daqui que era liso. A gente vai colocar no H e começa a tirar as agulhas de trabalho. A gente vai tirando até ela chegar e dar toda a abertura aqui da manga, certo? É isso que eu vou fazer agora, até chegar aqui, ficar só com 10 agulhinhas, né? Porque aqui na frente, aqui
tem essas 10 aqui que vão encaixar para fechar a manga, né? Ela vai chegar lá. Então, é isso que a gente vai fazendo, tá? Cada 2 carreiras, a gente tira. Aqui eu só puxo pra frente pra ela tecer, que tá sem peso, né? Aqui a gente tira mais 2 agulhas, tá? Já tinha tirado 2, tirei mais 2. Passo o carro 2 vezes. Aqui eu só ajudo a máquina a trabalhar. E tira mais 2 agulhas. E assim eu vou fazendo até sobrar 10 agulhas aqui. Daí eu volto pra gente continuar. Eu cheguei na carreira 242, aqui eu tenho 10 agulhas, 2, 4, 6, 8, 10. E aqui eu tenho que fazer a costura desse lado. Aqui é a manga, tá? Desse lado aqui vai vir aqui. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar isso aqui com fio de couro para eu costurar, porque se eu só colocar aqui, ela vai ficar com a costura para fora. Ela vai ficar aparecendo essa costura para fora. Tudo bem que vai estar debaixo do braço, mas eu prefiro ter a costura para dentro. Então, eu tirei com fio de couro os pontos que estão embaixo do braço, tá? E aqui um vai prender no outro. Aqui eu venho, aqui eu vou colocar os 85 pontos pro lado da direita, que aqui eu fico com 156 pontos. Fica 85 para a direita e 71 para a esquerda, tá? Então a gente vem colocando de volta, porque aqui é o lado, tá? Então agora eu vou crescer novamente o meu lado. Então é só a gente pegar e retornar esses pontinhos, tá? Só puxar aqui, ó, e vem colocando uns pontinhos. Essa daqui continua do jeito que tá, porque aqui é a manga. Então a gente vai ajustar tudo isso devagar, não vai ser de uma vez só. Eu não sei se eu tô me fazendo entender, mas depois que o trabalho estiver pronto, aí vai fazer mais sentido. A gente tira da máquina e a gente consegue visualizar. Pronto, eu coloquei as agulhas aqui do lado na máquina, tá? E agora a gente vai trabalhar as costas, só que juntamente com a manga, tá? O que eu vou fazer aqui é puxar um pouco essas agulhas, porque como é a primeira carreira delas, eu vou dar uma ajuda para a máquina tecer. Aí agora eu vou descendo de 2 em 2. Passo 2 vezes o carro, desci 2, passo 2 vezes o carro, até completar até o final aqui em cima, tá? Eu vou fazer isso e já retorno. Eu já coloquei todas as agulhas, tá? Aqui eu estou na carreira 294. Agora eu tenho que fazer um tanto de carreiras que dê a largura das costas. Aqui nessa parte da frente, porque a frente está sendo feita em 2 partes. Então, na primeira parte tem 108 carreiras. As costas devem ter 216 carreiras, 68, né? 216. Só que essa 216, ela começa a contar aqui, debaixo da manga. Então, aqui eu vou fazer mais umas 100 carreiras para ver a largura disso, como é que tá, porque também tenho que saber qual que é a largura que vai dar, porque não adianta nada fazer a mesma quantidade de carreiras e depois vou ficar muito larga ou apertada, né? Gente, eu tô na carreira 408, tá? Eu fiz bastante aqui, ó. Aqui tem umas 20 e poucos centímetros, 22, 23 centímetros aqui nas costas, tá? E é bom que seja assim, porque as mangas, elas são pequenas, né? Elas não são tão grandes. E eu tirei da máquina, tá boa, tá? Aqui, de uma próxima eu faria maior, tá? Porque ficou
justa no braço. Então, eu faria aqui maior. Mas, assim, dá pra usar também. O decote, sim, vai ficar grande, mas aí acho que com acabamento, no decote é bom colocar o acabamento. Aí a gente consegue dar uma fechada a mais. Então, aqui na carreira 408, eu vou começar a tirar pontos para outra manga já, tá? Pra gente ir crescendo aqui para fazer a outra manga. Então, a gente tira dois pontos e do lado na máquina a gente coloca no H para não tecer aqueles 2 pontos. Esse daqui que eu tinha ajustado, eu coloco assim porque eles têm que tecer, né? E vamos trabalhar até a gente tira 52 pontos, tá? De 2 em 2, 52. Aí dá 26 vezes. Tira os 2 pontos, passa o carro 2 vezes. E assim vai até chegar, até ter tirado os 52 pontos. Tá? Eu volto quando eu tiver terminado de tirar todos. Olha, cheguei na carreira 458, tirei as 52 agulhas, tá? E agora a gente vai começar a manga, a outra manga, né? Na verdade, já comecei quando eu comecei a tirar as agulhas de trabalho. Então, agora eu vou devolver essas agulhas. Só que para eu devolver, eu vou tirar esse lado de cá. Lembra que eu fiz isso no começo? Eu tirei, coloco 10 agulhas aqui e começo a devolver as agulhinhas. Porque aqui é a manga, aqui vai ser só a manga. Então, eu vou tirar esse daqui de trabalho, não vou deixar ele esperando. Eu vou tirar para não ficar marcada a blusa. Então, agora eu pego, tiro com fio de cor. Na verdade, eu fiz isso aqui. Primeiro eu passei uma carreira, eu coloco o carro no H, né? Aliás, ele já estava no H por causa das agulhinhas. E passo uma vez pro lado de cá. Passei para cá. E agora eu vou pegar isso daqui, tirar essa cor que tá aqui, coloco um outro fio e tiro todo esse trabalho. Eu vou providenciar isso e já volto. Tirei com fio de cor, né? Aí esse daqui já fica separado. Coloco aqui. Eu vou colocar 10 agulhas, 4, 6, 8, 10. Essas outras todas eu vou tirar. Deixá-las fora de tudo para não atrapalhar o meu trabalho, tá? É igual o que eu fiz da outra manga, tá? No início eu já fiz isso. Tô na 459, eu vou voltar para 458, que era o que tava, para ficar par, aliás, igual ao outro lado. Essas daqui eu ajusto para elas tecerem, que eu vou fazer 2 carreirinhas para elas aqui, né? Bom, e agora a gente começa a descer de 2 em 2 agulhas e passar o carro 2 vezes, tá? Aqui ainda vai precisar mais vezes pra gente ajustar, ir ajustando aqui, porque senão ela não tece, porque tem muito pouco tecido. Aqui 2 vezes o carro. Vezes o carro e aqui desce a agulha. E vai fazendo isso até chegar no final. Chegando no fim, quando fizer de todas, a gente volta pra ver como é que fica. Ó, tá vendo? Precisa aqui, é legal que a gente ajuste bem para não ficar muito folgado. Ficando muito folgado, na hora da costura, a gente dá uns pontinhos e ajusta, tá bom? Não é uma peça difícil de fazer. É que agora, essa daqui é a minha primeira. Com certeza, as próximas serão mais fáceis e aí a gente vai
começar a incrementar, né? Enfeitar, fazer pontos diferentes, dá para fazer listrado, dá para fazer barrados legais, que o barrado é só de um lado, né? Então, vamos terminar isso, vamos lá. Olha, eu devolvi todas as agulhas, tá? Estou na carreira 512. Agora eu vou passar mais 24 carreiras, que vai ser o meio aqui da manga. E depois a gente começa novamente a diminuir para fazer o outro lado, tá? Mas continua assim, com esse tanto de agulhas para fazer a manga. É igual a primeira, tá? Estou na carreira 536, já fiz as 24 carreiras aqui. E agora a gente começa a tirar as agulhas novamente. Tira e vai passando 2 vezes o carro, até chegar aqui só ter 10 agulhinhas, né? Ó, cheguei na 588 e tirei todas as agulhas. Agora eu vou tirar isso aqui com fio de cor. Ó, já tirei as 10 agulhas com fio de cor. Vai ficar aqui assim, porque eu vou retornar isso daqui, né? Olha, coloquei todas as agulhas de volta, tá? Vou passar 2 carreiras e daí começo a soltar as agulhas da manga. Passei as 2 carreiras e agora começa a soltar as agulhas de 2 em 2, passando 2 carreiras, certo? É isso que eu vou fazer até chegar no final. Eu estou na carreira 640 e aqui tem as últimas 2 agulhas da manga, tá? Então, eu vou descer essas agulhas, vou passar 2 carreiras. Passei 2 carreiras, novamente vou passar 2 carreiras. Aqui, a gente encerrou com a manga e agora a gente vai fazer o decote. Do outro lado, eu já tinha feito o decote colocando agulhas, né? Eu já tinha marcado, que é muito bom a gente fazer as nossas marcações, tá? Então, eu comecei colocando agulhas, só que aqui eu vou fazer caminho contrário, eu vou começar perdendo agulha aqui em cima. Então, eu tenho que fazer daqui pra cá. Eu tenho que ir tirando de aqui 2, 2 e 2 a cada 2 carreiras e depois começa com aquele trabalho intercalando. Uma hora tira 3, outra hora tira 2, até ficar com os 90 pontos. É isso que eu vou fazer, tá? E aqui é arrematar mesmo, gente. Puxar o carro aqui, ó. Chegou com o carro do lado de cá, a gente pega e arremata esses 2 últimos pontos aqui. Pode colocar um em cima do outro e arrematar os 2. Depois terá acabamento para a gola, então a gente não precisa ficar se preocupando com o desenho que vai ficar, tá? E tira aquelas 2 agulhas lá. Tirou as 2 agulhas, passa o carro 2 vezes. E tira 2 agulhas, né? A gente vai tirando os pontos para chegar aos 90 pontos, tá? Aqui no início são 2 pontos. A primeira foi 2, na quarta foi mais 2, na sexta, que eu tô passando 2 carreiras, então, por isso que eu tô contando, 2, 4, 6. Daí, na próxima, eu vou tirar 3 pontos. É só arrematar, jogando um ponto por cima do outro e arrematando, puxando, ok? Então, eu vou fazer isso até eu ficar com 90 pontos. Eu estou na carreira 697 e aqui são os 2 últimos pontos que eu tô tirando, tá? Para o lado de cá tem 85,
e aqui tem 5, então eu tô ficando com 90 agulhas na máquina. Aqui eu vou passar uma carreira. Agora aqui eu passo mais 2 carreiras, porque depois eu sempre passo 2 carreiras quando eu finalizo. Eu vou ficar com 700 carreiras ao todo. Essas 700 carreiras, ela engloba tanto a blusa, tá? Frente e costas, quanto as mangas. Depois eu vou calcular direitinho quantas carreiras que é cada parte dela. Mas a gente tem como saber que é só ir vendo direitinho. Aqui eu vou tirar com fio de couro e vou fazer a costura unindo os dois lados. Costurar as duas aqui. Mas eu vou calcular direitinho como que vai ser o decote. Então, eu vou ver se é melhor a gente fazer esse decote antes de costurar. Tá? Então, eu volto quando eu resolver isso. Agora, estamos fazendo o acabamento da gola. Tá? Eu já fiz um lado. Um lado eu coloquei em 71 agulhas, tá? Daqui de cima do ombro, porque aqui é o ombro, a parte mais longe aqui quase nas costas. Coloquei daqui até aqui na frente, tá? Então, essa daqui foi 71 agulhas, só que a outra eu vou tentar colocar toda, inclusive a parte de trás das costas. Então, daqui de cima do ombro até aqui é o decote, eu vou ter 71 agulhas. Então, eu coloquei para aqui do lado esquerdo, desci 71 agulhas, estou distribuindo, tá? Eu vou distribuir assim, a gente encontra mais ou menos o espaço que dá para distribuir essas agulhas. Ele pode ficar mais um pouco não justo, porque senão ele ficaria muito aberto, esse decote. O decote já tá profundo, né? Isso daqui é para eu tentar diminuir esse decote. Então, a gente vai encontrando assim, aleatoriamente mesmo, tá? E sem esticar. Se esticar, ele vai ficar maior ainda. Aí, a gente pode colocar um pouco do lado de cá também. Encontrando aqui o ponto que mais se aproxima, ó. E aqui 71, no 0, eu começo a colocar. Eu coloquei em 63 a parte de trás das costas, e em 71 a parte do decote. E aí eu coloquei um trançado para um acabamento mais bonitinho. E essa última aqui a gente só apoia aqui na agulha. São 3 fios, né? Então fica mais... Aí a gente ajeita, coloca o fio na máquina. E eu vou fazer uma carreira, uma regulagem alta. Só para ele passar, porque isso daqui é muito tecido, né? Aí a gente desce novamente as agulhinhas. Volta o marcador para 5,2 e passa mais uma carreira. Do lado de cá, ela vai crescer com a mesma quantidade de pontos. Aqui, do lado do decote, eu tenho que diminuir,
para ficar assim, ó. Ó, como é que eu fiz aqui. Ela vem diminuindo. Tanto a parte que tá do lado de fora, quanto a parte que tá do lado de dentro. Tem que diminuir. Pra dar o V do decote, né? Ó, então, na segunda carreira, eu tiro um ponto do decote. E aí vai ser assim, na segunda carreira eu tiro um ponto, na quarta carreira eu também tiro um ponto, até dar 9 pontos que eu vou tirar. Eu vou tirar esses pontos assim, ó. Pegar o transportador de 3 e fazer isso aqui. Puxo pra cá. Puxei pra cá, passo 2 vezes o carro. E até dar 9 pontos. Fui 2, a gente tira mais um pontinho. Isso eu fiz lá do outro lado também, tá? Igualzinho. Só que lá eu fiz em 71 carreiras. Aqui eu tô fazendo junto com a parte de trás. Mas seria a mesma coisa. Só que do outro lado, uma quantidade de pontos menor. Do lado contrário, eu não mexo. Eu vou seguindo reto. Do lado que tem o decote, eu sempre vou tirando um ponto a cada 2 carreiras. Até tirar 9 pontinhos. E aqui na carreira 20, eu vou fazer um picô. Ó, a partir aqui da terceira agulha, eu vou colocar um transportador. Esse transportador é de máquina acho que é para fio grosso. Eu achei que era para essa, não era, mas ele me ajuda bastante. E vai transportando, ó. Pronto. Já fiz o picô em todas as agulhas. Agora, para passar a carreira, eu vou lá para regulagem 8, porque aqui ficou pesado também. Aí eu passo 2 carreiras. Aliás, eu passo uma carreira, volto para regulagem 5.2. E agora a gente começa a colocar agulhas. Lembra que eu tinha tirado para fazer para dobrar, porque isso daqui vai dobrar, né, para dentro. Nem aqui, ó. Ó, ele vai ficar assim dobrado. Aqui eu perdi, aqui eu tenho que colocar os pontos. Então, agora a gente faz assim. A gente vem, puxa essas 3, joga pra cá, ficou uma aqui sobrando, né? Aí a gente vem e pega essa argolinha do ponto do lado e preenche ela. Eu poderia deixar sem ponto também, porque vai ficar pra dentro e ficaria um buraquinho, não teria problema nenhum. Mas eu prefiro preencher. Então, eu vou fazer isso 9 vezes. Quando eu tiver terminado, eu volto pra gente ir finalizando já esse decote. Olha, eu cheguei na carreira 38 e aqui é o último ponto que eu tô colocando. Aí eu vou passar 2 vezes o carro. Só que como eu passei uma lá na 20, com regulagem maior, né, para dar essa marcação aqui, ó, eu vou passar mais uma e vou fechar, tá? Porque aqui, ó, ela fica, com mais uma ela fica melhor. Se eu fechar agora, ela fica com uma dobra, então eu prefiro passar mais uma carreirinha. Bom, agora aqui é a gente vir encontrando os pontinhos embaixo e fechando.
Hoje tá um barulho no fundo. Ó, a gente encontra as argolinhas e vai colocando. E vai fazendo isso ao longo de todo o trabalho, encontrando as argolinhas aqui. Não é muito difícil, porque como ele é feito, como ele tá em carreiras, e aqui as argolinhas estão em outra posição, a gente consegue encontrar. Eu vou fazer isso, vou fechar, encerrar, e aí vou fazer as costuras, né, que eu tenho costura embaixo do braço. Eu tenho a costura para juntar aqui não sei se tá dando para ver, para juntar aqui, ó, o decote, uma parte com a parte das costas, eu tenho que costurar, e tenho que costurar a parte da frente. São essas 3 costuras que eu tenho que fazer. E a nossa blusa vai estar encerrada. Eu pretendo voltar com esse tipo, que essa é a primeira, eu pretendo voltar com esse tipo de blusa com outros tipos de acabamentos, com detalhes diferentes, porque eu acho que dá para ficar uma blusa bem delicada. Esse jeito de fazer, dá pra gente fazer uma blusinha delicadinha, com detalhes na frente, sabe? Vai dar pra gente fazer bastante coisa legal. E é uma coisa rápida de fazer, tá? Bom trabalho para todo mundo.